Nós vamos falar hoje sobre a língua. A Bíblia fala o seguinte, Provérbios 18:7. A boca do tolo é sua própria destruição, e os lábios um laço para a sua alma. Provérbios 12:2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. Ou seja, fala sobre a nossa língua. O versículo 18:7, que diz que a boca do tolo é a sua própria destruição. O espelho está na alma, já diria o ditado popular. E seus lábios um laço para a sua alma. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos enredados pelas nossas palavras. Assim como eu imagino, assim ele é. Por isso declare e profetize na sua vida, na vida da sua família, bênçãos maravilhosas, porque essa bênção ela vai acontecer. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão pensar de você. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão falar de você. Se preocupe com o seu relacionamento com Deus. Deus não quer que você seja um tenor, ou você tenha uma voz lírica, uma voz de ópera, de soprano, ou seja lá o que for. Deus quer o seu relacionamento com Ele e você ser um agente das bênçãos de Deus, proclamar as verdades e a palavra de Deus, profetizar para que pessoas venham ser abençoadas com o Evangelho, né? Veja o que Tiago fala sobre a nossa língua, né? Pedro, Tiago, são muitos versículos e que poderia ficar aqui falando o tempo todo, mas isso aqui é apenas algo resumido, né? Que nós vamos passar para você. Tiago 3, versículo 5 diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande voz, quão pequeno fogo cedia. A língua também é um fogo, como se um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas e feras como de aves, tanto de répteis como de animais de mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum mal, homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isto seja assim. Porventura deita alguma fonte de uma mesma manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então ele está falando aqui que a nossa língua, ela tem que ser usada para o bem, né? Nós devemos conduzir nossa língua através do controle do Espírito Santo, profetizar, declarar coisas boas. E muitas pessoas amaldiçoam umas às outras com a sua língua. Por quê? Porque ela está sendo provocada pela carne, pelo espírito das trevas. E nós devemos usar nossa boca para o bem. Nós devemos abençoar o país, abençoar a nossa família, abençoar a nossa igreja, abençoar nós mesmos. Né? Alguém falou, foi por isso que eu falei, não se deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Alguém falou mal com você, abençoe ele. Alguém lhe jogou uma praga, abençoe ela. Alguém falou que você é ruim, abençoe ele. Não se deixe vencer o mal, mas vença com o mal com o bem. E outra coisa, não ligue para aquilo que as pessoas falam de você. Ligue para aquilo que você é em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Você não pode ligar para aquilo que as pessoas dizem ou acham de você. Né? A Bíblia fala que com a nossa língua nós bendizemos a Deus, amaldiçoamos o irmão. E isso não pode, isso não pode acontecer, irmãos. Né? Controle sua língua. Declare as bênçãos de Deus. Porque uma hora você vê o cristão dentro da igreja glorificando a Deus, outra hora você vê ele xingando, falando nomes absurdos. Né? Onde é que Deus vai ser glorificado? Nunca. Agora, perceba que Provérbios ele tem muitos exemplos e muitas nuances, né, para todos nós. Nós devemos nos apegar sempre à palavra de Deus. Por isso que a Provérbios fala que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios 16:19 diz o seguinte: é,
quatro coisas Deus odeia e a sétima abomina. E vem o que? Pela língua. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma abomina. Olhos ativos, língua mentirosas. O que é olhos ativos? Aquela pessoa que é sempre propenso para guerra, para confusão, para impureza, para imundície, né? Seus olhos têm que ser ver o lado bom das coisas. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se meus olhos forem mal, todo o corpo será mal. Língua mentirosa, o sujeito que vive mentindo, defraudando ao outro, calúnia, difamação, injúria, isso não provém de Deus, né? Mão que derrama sangue inocente, quando você faz mal, não somente fisicamente a pessoa, você maltrata a pessoa, você pisa na pessoa, você humilha a pessoa, você cancela a pessoa. Hoje em dia, nas redes sociais, está uma guerra cibernética terrível, né? E isso Deus não se agrada, porque a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Às vezes a pessoa peca hoje para dizer daquilo que o coração está cheio. Então seja para promover, viva para promover a paz. Eu tinha um Instagram que colocava textões para abençoar uma das pessoas. Apenas isso. Seria três textões, né, para abençoar, para colocar a autoestima das pessoas lá em cima, para trazer solução, revelação, inspiração para a vida das pessoas. E é isso que nós devemos fazer. Vamos lá. Olhos ativos, coração que maquina pensamentos viciosos. Às vezes o camarada que está ali pensando apenas em fazer um mal ao outro. Em vez disso, seria bom ele mandar uma mensagem para alguém, abençoar a vida de alguém, declarar sobre a vida de alguém, orar, fazer um jejum, abrir um jejum, né, cantar um louvor, né, fazer um a sós com Deus, fazer uma oração. Esse dia eu tive orando lá no monte e orei, sempre oro em línguas, mas há muito tempo eu não tinha orado como tinha orado em línguas. Eu falei, meu Deus, como é bom a gente estar produzindo no Senhor. Como é bom que a gente está produzindo no Senhor. Pés que se apressam a correr para o mal, aquele sujeito que ele está pensando, maquinando, quando tem o mal, ele já faz ali, ele já julga a pessoa, ele já enterra a pessoa, ele já condena a pessoa, ele já desfaz da pessoa, ele já incrimina a pessoa, já pensa mal da pessoa, ele já deturpa a pessoa, ele já condena a pessoa, ele já aprisiona a pessoa, se a pessoa ter o menos ao direito da legítima defesa. Falo isso num campo intelectual, né? Também no campo, pode ser também no campo material, mas falo isso no campo intelectual. Às vezes o sujeito vê uma notícia na internet ou na boca de qualquer que quer que seja e sai defraudando as pessoas. É como você jogar um travesseiro de pena. Por mais que você recolha todas aquelas penas, você nunca vai conseguir pegar as penas todas. Mas o importante é que a justiça vem de Deus. Os pés que se apressam a correr para o mal é isso. Testemunha falsa que profere mentiras. Quantas pessoas dão mau testemunho contra o outro? Mentindo em favor de algo que é vil, que é vão. Você não pode mentir nem para o bem, nem para o mal. Que dirás mentir para o mal. Você não pode mentir. Um cristão tem que falar a verdade. A palavra do crente é assim, sim ou não, que passa disso para desse maligno. Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele. Então fale a verdade, declare a verdade. Agora não seja seja um cara sincero, não sincerista. Porque quando você fala a verdade para querer humilhar a pessoa, deturpar a pessoa, você não está você tá usando a verdade ali, mas você não está sendo verdadeiro. E Deus vê seu coração. Coração que maquina pensamentos ociosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha que fala falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. É você dividir amigos, você dividir irmãos. Gente, quantas pessoas ficaram chateadas uma com a outra por causa de coisas tolas, vis, banais, né? Caso de política, caso de futebol, né? Quantas pessoas deixaram de falar com uma outra? Não se deve deixar de falar com ninguém.
Você vai abençoar o seu próximo, você vai andar com o seu próximo. Claro que você tem que, a Bíblia fala que tem algumas pessoas que tem que afastar, né? A homem iracundo, depois de uma outra repreensão, afasta-te. Mas isso aqui dá no contexto da contenda, da malícia, do litígio. Né? Você tem que ser um propagador da fé, um missionário de Deus, um homem que vai trazer a esperança, a paz, o amor, a fraternidade, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Comente e ganhe um seguidor para esse canal, para que o nome do Senhor venha ser glorificado.